Bem, senhoras e senhores, bom dia, servidores e servidoras. O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público, realiza hoje a oficina para executores de mandatos. Na ocasião, teremos ainda o lançamento do Manual do Técnico Ministerial Execução de Mandados, de autoria do servidor Marcos Krause. Bom dia a todas e a todos. Declaro aberto o evento de oficina para executores de mandados. Eu também, antes eu quero também cumprimentar o ministro, só para abrir e falar aqui um pouco do trabalho da Escola Superior do Ministério Público. Não posso fechar, só para falar. Senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Adriana Farias Vieira, em nome de quem cumprimento todas as servidoras e servidores do Ministério Público. Doutora Eligiane, que é assessora da Escola Superior do Ministério Público. Senhor Marcos Barbosa Krause, servidor efetivo dos quadros do Ministério Público do Estado do Maranhão, a quem parabenizo por sua obra manual dos técnicos ministeriais e oficinas trabalhos, que muito contribuirá para as atividades dos executores de mandato de nossa instituição. Eu não poderia de frisar e deixar que foi o primeiro curso de iniciativa do Marcos, servidor, e com a participação da Escola Superior do Ministério Público. Parabéns para a nossa instituição. Obrigada. Nós ouviremos nesse momento, então, o senhor presidente da ASPO-PEMA, Gerson Rigo. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer aqui o convite, parabenizando nosso amigo Marcos Pérez por essa excelente iniciativa, mostrando para todos que a gente nunca deve ficar estagnado na nossa zona de conforto, sempre podemos alcançar algo mais, sempre podemos ultrapassar nossos limites. E essa obra do Marcos Pérez aí, com certeza, vai ser uma iniciativa que vai servir de exemplo para outras iniciativas de outros servidores que vão mostrar que a transmissão do conhecimento sempre ela é uma ferramenta de transformação. Com certeza, a partir dessa obra, todos vão tomar consciência maior ainda da importância do trabalho do executor de mandato e vão melhorar ainda mais a qualidade do serviço da nossa instituição, que com certeza vai refletir no atendimento à sociedade, que é o objetivo maior. Então, em nome da nossa associação, da SUPEM, em nome de todos os servidores, executores de mandatos, todos os servidores da nossa instituição, a gente parabeniza aqui a iniciativa do Marcos Pérez. E agora fala o uso da palavra a senhora presidente do Sindicemp, Vânia Leão. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer aqui o convite, o sindicato se sente honrado, parabenizar o Marcos pelo trabalho, né, e principalmente a escola também por encampar essa iniciativa. Essa é uma demanda antiga dos executores. A gente tinha muitas dúvidas com relação realmente às atribuições dos executores, e eu acredito que essa obra vai ajudar a dirimir essas dúvidas, ajudar também a gente no processo de alterar a Resolução 4 de 2005, né, que é aquela que estabelece as nossas atribuições. Eu sei que tem já um processo em andamento para a gente alterar as atribuições de todos os cargos, na qual o Sindicemp foi convidado também. E nós já estamos trabalhando, nós, enquanto sindicato, estamos trabalhando já para a gente ver se a gente fecha um convênio com a UEMA, óbvio, se a gente conseguir, né, dentro das nossas possibilidades, para trabalhar no nosso PCCS, que é uma demanda da nossa Assembleia,
e incluindo também a questão das atribuições. Então, eu acho que esse trabalho vai ajudar muito, muito nisso. E, assim, obviamente, a gente ainda não teve acesso ao conteúdo, tá? Eu queria deixar claro, assim, infelizmente, a gente não participou, a gente se coloca à disposição a participar sempre do que envolver as atividades dos servidores, a gente está sempre à disposição, viu? Mas, assim, se for o caso de precisar melhorar, a gente já vai abrir para a categoria, mas eu sei que eu cheguei a conversar com o Marcos, ele disse que foi realmente aberto para os colegas. Enfim, a gente está sempre à disposição no que for possível para melhorar. A gente também, a pedido dele, a gente ofereceu uma ajuda de custo, a gente sabe que não é suficiente para acabar com todos os custos, mas a gente queria aumentar a participação dos colegas, a gente sabe que é mais complicado os colegas dos interiores participar, e a gente tem servidores em todo o estado. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente tenha podido ajudar nesse evento, ter um auditório cheio como a gente tem no momento, e espero realmente que a gente possa trabalhar mais em conjunto e que essa obra realmente venha contribuir com o trabalho da nossa instituição e, principalmente, o trabalho dos executores. Obrigada. E para uma saudação de agradecimento, nós teremos o executor de mandados, Marcos Carlos. Bom dia a todos os colegas, servidores, promotores, membros, amigos que aqui estão. Minha saudação inicial vai ser curta, logo mais durante a oficina estaremos falando um pouco mais sobre o que motivou justamente este material, este trabalho. Então, quero agradecer a presença de todos inicialmente que aqui estão, a SUPEMA, ao sindicato, à administração superior, a doutora Regina e a doutora Carla, em especial, por ter abraçado este trabalho, é isso. Também em especial o colega Claudísio, que está aqui da Escola Superior, isso que também foi um braço forte aí na redação desse trabalho, e a todos aqueles que colaboraram, porque esse trabalho também teve a colaboração de servidores da área de execução de mandatos. Então, agradeço a todos os servidores também da Escola Superior que estiveram aí juntamente neste processo de elaboração desse trabalho. Então, muito obrigado pela presença de todos. Para se manifestar, a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, Carla Farias Vieira. Muito obrigada, André. Bom dia a todas e a todos. Eu queria cumprimentar especialmente a nossa Procuradora de Justiça, responsável pela Subprocuradoria Administrativa do Ministério Público, doutora Regina Costa Leite. E, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui, e principalmente a Vânia, que junto com o sindicato nos ajudou a viabilizar o público, né, para esse dia de hoje tão especial. Agradecer ao Gerson, que trouxe também a Asfupema aqui para dentro desse evento. Nós gostamos, né, doutora Regina, de trabalhar assim, coletivamente, e queria fazer uma saudação especial ao nosso escritor e professor de hoje, o professor mestre, não é? Dr. Marcos Pérez Krause. Cumprimento também a toda a equipe da escola que ficou envolvida na execução e no oferecimento deste curso e principalmente deste manual. Com muita satisfação que o Ministério Público do Maranhão ele pode oferecer aos técnicos ministeriais em execução de mandatos, que são exatamente o braço estendido do Ministério Público em todas as comarcas, uma obra que vai servir ali de apoio e de suporte. E talvez com certeza, essa obra que faz parte do plano editorial da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, em que nós iremos fazer essa distribuição para fora, extramuros do Ministério Público do Maranhão. Nós já temos aqui certo que vamos encaminhar todas as bibliotecas do Ministério Público Brasileiro, doutor Marcos Krause, essa publicação. Nós sabemos que essa publicação ela tem um condão
de ser uma publicação pioneira. Então, ela é um ato de coragem. A gente tem que colocar o que nós pensamos, o que nós fazemos na letra do papel é sempre um ato de coragem, um ato de bravura. E aí a gente tem que saber que essa obra é a primeira obra. A partir dela, nós vamos atualizando, vamos melhorando e vamos, junto com o contato, com o diálogo com todos, porque ela partiu de um ato, como eu falei, de um ato coletivo. O próprio Marcos Krause, ele se comunicava com os colegas de execução de mandatos, e ele pegou ali, escutou muitas das demandas e pegou muitas observações e colocou aqui nessa obra. A partir daí, a partir dela escrita, a gente vai ler, vai colocá-la, vai utilizá-la, vai fazer um teste, né? Vamos utilizar esses modelos que estão aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, e vamos ver, a partir daí, o que a gente atualiza e o que a gente vai sugerir para as próximas edições, né? Então, é isso. Essa obra é uma obra aberta, é isso que eu quero dizer, e é uma obra que ela vai se completar com o trabalho de todos os senhores, né? E colocando ela em prática, o que a gente vai sentindo, o que a gente vai, os recursos acertos. Mas, por mim, eu digo que para mim, essa obra que a gente faz o lançamento ao final da oficina de hoje, é um motivo de grande orgulho, Marcos Périx. A gente reconhece todo o trabalho e toda a qualidade que está aqui nessa obra. Marcos Périx, ele foi aluno do curso de especialização da Escola Superior do Ministério Público de uma forma notável, doutora Regina. E, às vezes, a gente não sabe como é que ele dá conta de tantas missões, porque ele não se afastou do exercício das tarefas dele, ele é executor de mandados lá em Pedreiras, e ele era aluno da nossa especialização, e ele fazia um mestrado em educação também, escrevia livros, fazia programas de mídia e dava aulas, e a gente ficava, meu Deus do céu, se todos nós tivéssemos essa força de trabalho, seria maravilhoso. Eu digo que você, para todos nós, é um exemplo. Então, por isso, é muita satisfação nós estarmos aqui reunidos para ouvirmos esse colega tão valoroso e para prestigiá-lo no lançamento deste manual e sairmos daqui, cada um com sua cópia do manual, para ler em casa, para fazer os testes, para depois sugerirmos e da próxima vez, quem sabe, termos aqui vários outros autores também conosco no nosso plano editorial. Faço um agradecimento especial ao Claunísio, que fez toda a revisão aqui da obra. Eu tinha pedido para ele falar. Então, Claunísio, nós sabemos o tanto de esforço que você colocou, o tanto que você acreditou na obra do nosso colega Marcos Krause, e, por isso, quando a gente dizem que os sonhos que a gente sonha junto, eles têm muito potencial de virar realidade. E aqui nós temos a realidade desse sonho que pensamos todos juntos, né? Então, parabenizo e aviso que aos colegas que não puderam estar aqui presentes porque trabalham em municípios mais distantes de São Luís, ou muito mais distantes, toda essa oficina ela vai ser gravada e depois ela vai ficar disponibilizada no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público. Então, a todos, uma excelente oficina, que hoje seja uma manhã muito produtiva. É isso que a Escola Superior do Ministério Público e a Subprocuradoria Administrativa deseja para todos os senhores nesta manhã. Muito obrigada. Ainda de agradecer a presença da doutora Eligiane Carvalho, que é promotora de Justiça Auxiliar da Escola Superior do Ministério Público. Nesse momento, então, para encerrar essa primeira parte, com a palavra a senhora Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, doutora Regina Leite. Após ouvir as palavras da doutora Carla, eu fiquei muito emocionada, porque ela encerrou, mas eu quero também encerrar. Fiquei muito satisfeita, uma honra de ter conhecido todos os servidores, uma parte dos servidores, porque eu me coloco sempre à disposição de todos quando ligo para
a subprocuradoria, que na época já foi doutor João, agora é doutor Rivenberg. Sempre eu estou acompanhando, eu quero conhecer. Se por um acaso quiserem aparecer na subprocuradoria, as portas estão abertas. Obrigada, doutora Carla, por esta parceria, que foi, mais uma vez, eu digo, primeiro curso. Também o servidor, doutor Marcos Crásio, que se interessou muito, né? O incentivo que ele tem trabalhando em Pedreiras. Eu pensei que ele fosse executor aqui de São Luís. Ainda não. Eu também desejo que seja um evento proveitoso, que resulte em aplicação prática esse manual, no exercício das funções ministeriais, porque nós precisamos muito, temos muita falta de servidor. Eu sempre falo para o doutor Eduardo que precisamos de um concurso. Desejo a todos um bom dia a todos. As portas estão abertas. Com a permissão da senhora Subprocuradora-Geral de Justiça, nós convidamos os integrantes dessa mesa para que venham tomar assento à frente nos primeiros lugares, mas queremos convidar antes a todos aqui à frente para uma falta oficial. Então, Marcos Périx Barbosa Krause é professor do Ensino Fundamental da Rede Pública de Pedreiras e servidor do Ministério Público do Maranhão, lotado na comarca de Pedreiras, escritor e poeta, graduado em Letras, bacharel em Teologia, capelão cristão, graduando em Pedagogia, especialista em Língua Portuguesa, com ênfase em Gramática e Literatura, especialista em Gestão e Governança no Ministério Público, especialista em Educação Especial Inclusiva, mestre em Ciências da Educação, membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, membro das Academias de Pedreiras, de Letras, Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil e Academia Intercontinental de Artistas e Poetas, membro da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar e membro do Conselho Municipal de Alimentação Escolar do município de Pedreiras. Então, com a palavra, o nosso colega Marcos. Oi. Permissão para eu ir, acho que aqui na frente fica um pouco melhor. Então vamos agradecer mais uma vez, né, a presença de todas as pessoas que aqui estão, tanto da área de execução de mandados, quanto daqueles que não são da área de execução de mandados, que estão aqui para prestigiar este momento. Nós agradecemos imensamente. E, como temos servidores que não são da área de execução de mandados, então eu vou iniciar justamente falando sobre quem é este servidor, o servidor de execução de mandados, e qual a sua importância no Ministério Público. Porque, muitas vezes, quem está fora da instituição, né, não tem essa visão do trabalho que é executado pelo servidor da execução de mandados. Principalmente os servidores do interior, que muitas vezes se deparam com situações, principalmente em zonas rurais, e outras situações que, às vezes, na capital você não se depara. Então, esse manual também serve como uma troca de informações, que estará disponível aos servidores, e que, como a doutora bem falou, doutora Carla, futuramente, essas experiências podem ser somadas, principalmente as experiências da capital, porque, por eu trabalhar 23 anos no interior, sou servidor de 99, né, no ano de 1999, juntamente com o Gil Zé, que está aqui. Acho que tem mais alguém em 99 aqui? Tem, pronto, tem mais servidores aqui em 99. Tem vários servidores aqui. Pronto. Então, nós, quando ingressamos, na época, com o cargo de oficial de promotoria, que eu tenho até hoje o meu primeiro crachá e o meu primeiro contra-cheque guardado. Até hoje eu tenho lá em casa. Esqueci de trazer, no sentido de trazer isso aí, eu ia trazer. R$ 259 meu primeiro salário como servidor do Ministério Público. Até hoje está no contra-cheque. E o meu primeiro crachá também está amarelinho, mas ainda está guardadinho, como lembrança. Então, assim, nós ingressamos no cargo e, naquela época, nós não tínhamos uma formação para nós desenvolvermos as nossas atribuições. Então, nós aprendemos, vamos dizer assim, no popular, não é isso? Nas coxas, né? Nós aprendemos no cotidiano, vivendo e aprendendo, não é isso? Então, foi uma experiência, vamos dizer assim, inédita para nós. E, assim,
muitos outros servidores também não tiveram um curso específico para a sua atuação quanto executor de mandados, quando foram lotados nos demais concursos posterior a 99. Então, justamente diante dessa situação, este manual vem posteriormente, né, quando vocês tiverem todos acesso, aí vão observar a importância. Então, quem é esse servidor da área de execução de mandados? É este servidor que cumpre as diligências no âmbito do Ministério Público, comparado ou similar ao servidor que é no TJ, o oficial de justiça, né? Ele cumpre mandados, né, atos intimatórios, notificatórios, entrega de expedientes do órgão ministerial, do Ministério Público, quer seja do promotor de justiça, que ele atua diretamente, ou da administração superior, que às vezes também encaminha demandas, não é isso, de São Luís para as demais comarcas, das demais promotorias, para que os servidores da execução de mandado cumpram e depois enviem os relatórios ou as certidões das suas atividades desenvolvidas. Então, este servidor como nós dizemos, a mão estendida do promotor de justiça. Então, o promotor de justiça ele chega até o mais distante povoado, localizado ali na comarca, através do servidor, que vai lá entregar a comunicação expedida por aquele promotor de justiça. Então, o Ministério Público vai chegar em qualquer parte do território, no caso maranhense, através destes servidores, que são os servidores da área de execução de mandados. Então, é um trabalho que demanda também um risco de vida, por isso nós fazemos jus e recebemos a gratificação de risco de vida, porque quem trabalha sabe muito bem o dia a dia. Eu, durante esse período de 23 anos, já vivi situações até, se eu contar aqui, até cômicas, né, até engraçadas, e muitas delas também de risco da vida e a minha família, a integridade da família em decorrência da execução dos trabalhos. Só para contextualizar isso, vou até citar um desses exemplos, de uma certa feita, eu estava em uma diligência eleitoral juntamente com o promotor de justiça, na época, né, uma denúncia eleitoral de que existiam, numa determinada cidade, que é termo de Pedreiras, da comarca de Pedreiras, existia um serviço que estava sendo realizado de colocação de serviço de rede de água em um determinado povoado, determinado bairro da cidade. Mas aquele sistema de água estava sendo colocado somente nas casas das pessoas que votavam no prefeito, que era candidato à reeleição. Era a denúncia que chegou ao Ministério Público. Então, na época, nós não tínhamos veículo oficial, então o promotor me convidou, nós fomos um táxi, né, aquela diligência. E lá, diante da situação, quando nós chegamos, tinham várias pessoas, aquele fuzuê, aquela bagunça, né, a gente dizendo, estão colocando só na casa, na que vira o promotor, e pronto. Estão colocando na casa, começa aquela gritaria, né? É só na casa de quem vota no prefeito, e eu, não, é mentira. Aí tinham os funcionários da prefeitura, e uma das pessoas que estava naquele lugar estava portando quem é do interior sabe o que é o chamar de colim, né? Já vi falar em colim, é uma faca gigante mesmo, assim, de aproximadamente meio metro, na bainha, né? Que era um dos funcionários da prefeitura, e estava lá juntamente com esse pessoal. E aí, nessa confusão, a pessoa dizendo, é só na casa de quem não é. E uma das mulheres das pessoas que estavam, era uma mulher, ela então apontou e disse para aquele rapaz que estava realmente acontecendo isso, né? Ele dizendo que é mentira, e ela apontou o dedo para ele, dizendo que era verdade. Nessa hora, ele puxou, então, o colim. Estava eu, juntamente com o promotor de justiça. Aí, quando eu procurei, o promotor de justiça já estava dentro do táxi, né? Aí, eu tentando separar aquela discussão, não, vamos calmar. Quando o homem puxou, ele corre, vamos embora. Aí, entrei no táxi juntamente com o promotor de justiça, nós correndo para a promotoria. E aí, de lá, foi acionada a polícia, né? Nós não fomos, no momento, com a polícia, mas depois acionamos a polícia, e aí foi depois atrás do rapaz, e depois, posteriormente, chegou lá, ele na promotoria, com o advogado, o prefeito, todo mundo foi bater na promotoria para se justificar, né? Tentar justificar a situação. Então, são situações como essa que nós estamos sujeitos a enfrentar. Isso dá um risco de vida. Por isso, o risco de vida nós recebemos, que justamente, às vezes tem pessoas que até pensam que risco de vida é só uma gratificação para você ter um dinheiro a mais. Não, é justamente por estes riscos, um risco como esse, e até piores, como já aconteceu, né, que acontece com o servidor de execução de mandados. Então, os documentos que são elaborados por estes servidores da execução de mandados dependem de uma redação oficial, porque quando nós fazemos as nossas diligências, nós precisamos nos comunicar com o promotor de justiça, que é o resultado dessa diligência. E essa comunicação ocorre por escrito, não é isso? Assim como a forma como nós recebemos a ordem, que é uma ordem de missão, ou ordem de serviço, né? O nome, às vezes,
pode variar de acordo com o documento, não é isso? Então, o promotor determina que nós nos dirigimos, vamos até um determinado local, um hospital, um lixão, uma escola, para verificar uma situação de uma denúncia que chegou ao Ministério Público. Então, depois que nós cumprimos a nossa diligência, nós precisamos comunicar ao promotor. Então, essa comunicação é feita através de uma certidão ou um relatório. É isso que nós vamos fazer para dar, então, o feedback, o resultado da nossa diligência. Então, eles precisam ter uma redação oficial, porque esse documento não é nosso, é um documento da instituição. É isso? É um documento da instituição. Então, eles precisam ter uma redação oficial. Por quê? Porque é um documento público. E até porque esses documentos, eles poderão ser utilizados em processos extrajudiciais ou judiciais. Não é isso? Eles poderão ser utilizados em processos. Por quê? Dependendo do resultado da diligência, o promotor pode ingressar com uma ação civil pública ou uma outra ação de acordo com a realidade que foi verificada e constatada pelo servidor da área de execução de mandados. Então, veja a importância também do trabalho do servidor da área de execução de mandados. E eu sempre digo isso, o nosso papel vai muito mais além de cumprir uma atribuição ministerial. É uma missão também que nós temos neste mundo, e uma missão social. Porque quantas pessoas nós não ajudamos a tirar de um risco de vulnerabilidade, não é isso? Através de nossas atribuições, das suas funções, quantas pessoas, quantos idosos deixaram, até corriam risco de morrer de vida, e você, de acordo com em decorrência da sua atuação ministerial, você o livrou daquela morte, uma criança abandonada, não é isso? Ou várias outras situações. Então, o nosso papel tem um papel também social, que nós entregamos à sociedade maranhense. Então, vai muito mais além do que simplesmente um cargo. É um papel social que nós exercemos. Por isso que é importante nós termos realmente, exercermos com aquela seriedade, com aquele princípio de proatividade. Por quê? Porque muitas vezes a vida daquela pessoa depende também da sua atuação. Se você deslecha, leva de qualquer jeito, se nós fizermos de qualquer forma, é isso, uma situação pode se agravar, e aí, de acordo com o seu relatório, dizer, não, ele não tem nada, é só, a situação não existe, isso que disseram, o idoso está muito bem, sendo que o idoso, por exemplo, não tiver uma situação boa, e aí pode resultar em quê? Mais na frente, acontece um crime, um homicídio, e aí, o que vai acontecer? Então, nós temos um papel social muito importante. Então, esses documentos são os relatórios e as certidões que nós emitimos para o promotor de justiça. O relatório, justamente, é um tipo de redação técnica com uma linguagem formal e, através dele, que o servidor detalhará de forma organizada o desenvolvimento da sua diligência. Então, no relatório, essa diferença do relatório para a certidão é essa forma de comunicação entre o servidor de execução de mandados e o promotor de justiça, feita por escrita. A certidão, ela é mais resumida. A certidão, geralmente, ela é lançada, é zarada em ofícios, é isso? Notificações, e demais documentos similares, porque você vai cumprir uma determinada notificação para intimar alguém. E chega lá, você entrega a notificação e você vai dar a certidão. Certifica que entreguei, né, a fulano de tal. Então, é resumida, você cumpriu a sua diligência. Já um relatório, ele é mais detalhado, certo? O relatório é mais detalhado, porque você vai discorrer tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você encontrou, tudo que você identificou naquela diligência. E aí, onde eu digo que é importante, a importância é tamanha, porque vai depender de muitas situações, o ingresso de uma ação, a prisão de alguém pode até depender justamente de como você relatou a circunstância que você encontrou. Pode depender de muitas circunstâncias lá na frente. Então, é um papel de suma importância. Então, os documentos, pelo servidor de execução de mandados, eu separei aqui algumas pérolas para você só ter uma noção, que não pode ser feito, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, como é um documento oficial, nós precisamos ter ele padronizado, normatizado, uniformizado, porque ele leva o nome da instituição, não é o seu nome. Então, nós encontramos na rede mundial de computadores muitas pérolas, quer dizer, documentos que são feitos por servidores efetivos, servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, que, às vezes, até levam entendimentos, né, que fazem até o promotor, por exemplo, vai até sorrir da situação se você não tiver um padrão para desenvolver o seu relatório, a sua certidão. Por exemplo, só para nós compararmos,
Me foi permitida, isso é uma certidão de um oficial de justiça, na 7ª Vara Civil de Porto Alegre, diz assim: me foi permitida a entrada ao prédio, sendo que junto ao apartamento 601, onde fui atendido por uma senhora, um rapaz e uma moça, e preenchidas as formalidades legais, literalmente a mesma arrancou o mandado de minhas mãos. Ouvi poucas e boas, que não vale a pena relatar. Certo? Então, isso é um relatório de um oficial de justiça. Aí colocou, né? Ouvi poucas e boas que não vale a pena relatar. Mas se é um relatório, você precisa relatar o que aconteceu. Eu sou fiel ao que ocorre numa diligência. Já encontrei situações em que a pessoa que foi o destinatário falou inúmeras coisas, né? Mandou você ir naquele lugar e tal, filho não sei das quantas e tal. E eu relato todas aquelas palavras que ele falou. Né? Você coloca lá, utilizando, claro, as normas da língua portuguesa, né? Vai colocar entre aspas, colocar entre parênteses, para poder relatar aquele fato. Falou tais palavras, mandou isso, mandou eu tomar naquilo, mandou, disse que eu sou filho de não sei de quem. Então, você vai relatar. Por quê? Porque isso demonstra justamente o que aconteceu e demonstra para o promotor de justiça, o procurador que expediu a notificação, quem é aquela pessoa que está do outro lado. E aí, dependendo da circunstância para a qual ele foi notificado, isso pode, inclusive, agravar a situação dele. Então, nós temos que ser fiéis àquilo que ocorre durante uma diligência. Certo? Então, eu não posso chegar e dizer, falou um bocado de coisa que eu não vou falar. Não. Então, já aconteceu situações em que eu fui entregar uma notificação para um rapaz, ele disse que não receberia de jeito nenhum, não receberia de jeito nenhum, e mandar para eu dizer para o promotor que ele não tinha nada a ver com isso, para ele calar a boca, não sei mais o que e tal. Eu me desloquei, né, fui até a delegacia de polícia, comuniquei o fato ao delegado, e o delegado enviou uma equipe, na época até uma equipe da Força Tática, que estava na cidade, cumprindo outras diligências, e foi lá, quando chegou lá, os homens, levaram o homem, ficou bem mansinho, né? Aí ele recebeu e foi encaminhado até para a delegacia, diante das situações que ele relatou a minha presença, para a minha pessoa, né? Que estava ali em nome do Estado, não estou ali cumprindo uma função minha, exclusivamente, estou cumprindo uma função do Ministério Público. Nós somos a mão estendida do promotor de justiça. Um outro servidor, realista e observador, ele diz assim, ó: deixei de citar o réu por ter-me sido informado que o mesmo havia falecido, diligenciando para comprovar, e compareci ao cemitério local, constatando o sepultamento. Esse servidor é bem realista e observador, né? O jazigo encontra-se em bom estado e florido, o que leva este meirinho a concluir que o óbito foi recente. Então, veja só, esse aqui já foi além, né? Foi Pedro Moisés que escreveu. Esse aqui já foi além, né? E foi bem mais detalhista, ainda foi comprovar se o rapaz tinha morrido mesmo. É isso? Se o rapaz tinha falecido. E ainda disse a época, foi recente, né? Só faltou abrir, né? Só faltou abrir o jazigo lá para ver como é que estava o estado, para dizer mais ou menos o tempo que ele tinha falecido, né? Então, existem situações assim. Então, por isso que nós temos que ter esse embasamento legal, jurídico e normatizado para nós nos manifestarmos através dos nossos documentos. Não é isso? Então, vamos lá. Atributos desses documentos. Eles precisam ser claros, né? Precisa ter clareza, concisão, objetividade, impessoalidade, coesão e coerência, formalidade e padronização. É importante que eles detenham esses requisitos o seu documento, a sua certidão ou o seu relatório, porque, como já disse, eles são um documento oficial. Amanhã eles podem estar dentro de um processo judicial. E aí, se você escrever de qualquer forma, com palavras de qualquer jeito, com situações até constrangedoras, ou situações que não deixam claro a sua diligência, o resultado da sua diligência, não é isso? Nós vamos ver aqui a questão da clareza em relação aos documentos, porque, dependendo de como você se manifesta, pode-se entender várias formas, né? Pode ser vários entendimentos. Então, por isso a importância da clareza que nós vamos ver agora. Considerando que os relatórios e certidões técnicos ministeriais da área de execução de mandados podem ser parte integrante de petições iniciais e ações que o membro do Ministério Público possa ingressar, estes documentos precisam ser claros na comunicação. É isso? Então, precisam ser claros. É definido como claro aquele documento em que o leitor tem imediata compreensão. Então, o documento, não tem como o promotor que vai observar esse processo, ou então o juiz lá na frente, ele tem que ler 2, 3 vezes, eu não consegui entender esse relatório, lê 3, 4, 5... Não, ele tem que ler na primeira vez,
entender o resultado da sua diligência. Eis também a importância dos elementos lá no cabeçalho. E isso, se você observar aqui no modelo que nós temos, nós sempre utilizamos um cabeçalho. Para quê? Por exemplo, um documento, um relatório que tiver 5 laudas, só um exemplo. Né? Aí o promotor tem que ler todas aquelas 5 laudas para entender o que foi, né? Ou para saber de que se trata aquilo. Não. Lá no cabeçalho você já coloca. É isso? Qual o assunto? Assim como nos ofícios geralmente são colocados. Para quê? Para que de cara logo, que às vezes, por exemplo, na mesa aqui do promotor, ele tem vários outros documentos. Aí ele diz, doutor, eu entreguei o relatório do caso do hospital. Aí vamos procurar aqui, um monte de documento. Aí vai ter que ler um pedaço do texto, do relatório, para ele encontrar qual é. E quando você tem lá no cabeçalho o nome dizendo, relatório, visita ao hospital e tal, ele já vai, pelo cabeçalho, já vai vendo, isso aqui é do hospital, isso aqui é do colégio e tal. Então facilita, né, a questão de identificação. Então sugere-se usar palavras e expressões simples, uso de frases curtas e pontuação adequada, certo? É importante você usar a pontuação adequada, porque se você utilizar uma pontuação inadequada, você pode até incriminar alguém que não tem nada a ver com a história, né? Queria falar, sério? Tem outra mão? Eu posso só dar um exemplo de Pois não. da comunicação? Um colega colega nosso, certa feita me sugeriu, quando eu fosse fazer aquela certidão bem cara crachá, que a gente encontra, é tudo normal, não tem nada a acrescentar, inclusive para tirar aquelas expressões por ser verdade ou fé. Porque é uma forma, ele pega, olha aquela bem curtinha, 3 linhas, ele já sabe que foi tudo normal. Aí deixa para fazer a mais extensa, não, claro, não chegando a ser um relatório, para quando tiver ocorrências, como a outra colega falou, né, digna de certificado. Aí eu faço seguindo a sugestão dele, eu sempre faço, quando não tem nada, principalmente quando é o próprio tratário, eu faço em 3 linhas só. Aí esse colega, os outros acabam se acostumando também, né? Quando receber já sabe, aí tá tudo... Isso. Eu recebi uma vez, isso lá em Pedreza, fato aconteceu lá em Pedreza, uma certidão que veio da delegacia de polícia, e aí nesse relatório tinha lá, encaminhando alguns itens apreendidos, e lá ele coloca embaixo, deixei de encaminhar o gelo porque ele derreteu. Foi uma apreensão que tinha a ver com cerveja, aquela coisa, aí ele colocou no final, deixei de encaminhar as barras de gelo porque o gelo derreteu. Isso foi lá em Pedreza, aconteceu, né? Então a clareza. Não, veio da delegacia. Então vamos, a clareza. Evitar o uso de siglas ou explicitá-las se for o caso. Você vai citar siglas, às vezes quem vai ler, ou lá na frente o juiz, o promotor, não sabe que instituição é aquela, você bota só uma sigla. Você sabe qual é, né? Mas a pessoa que vai ler, ele talvez não saiba o que é, o que se refere àquela sigla. Então sempre é importante evitá-las, ou se for citá-las, colocar o que significa aquela sigla. Não é isso? Então, devolvo o mandado porque o executado está em LINS, né? Abreviatura de lugar incerto e não sabido. Aí você vai dar só LINS. Então, o que é isso, né? O promotor saber o que é LINS. Enfim, a uniformidade do tempo verbal também é importante, é isso? Sabemos regras de língua portuguesa, também é importante nós termos formações e capacitações na área da língua portuguesa, do novo acordo ortográfico e áreas afins, né, das letras, que é muito importante porque nós trabalhamos com redação oficial. É isso? Então, é importante nós conhecermos a normatização, metodologia científica. Então, é muito importante cursos nessa área para quem trabalha na execução de mandado, eles são de suma importância, né, porque eles nos ajudam na execução desses trabalhos. Então, evitar neologismos e regionalismos, evitar expressões que confiam em duplo sentido. Né? Meu pai foi embora da loja de sapatos. Aí o cara não sabe se ele foi embora da loja calçando sapatos ou se ele foi embora da loja de sapatos, a loja que vendia sapatos. Então, aqui fica algo subentendido. São 2 sentidos. Não é isso? Um duplo sentido. Então, o seu relatório pode colocar duplo sentido. E aí o promotor não sabe se foi... né, em relação a um fato ou a outro fato citado, porque fica na dúvida. Então, até uma pontuação, colocação de vírgula, tem até um testamento bem conhecido, que acho que vocês devem ter visto na internet, é isso, deixo o meu dinheiro ao padeiro e tal. Assim, tem um texto que rola na internet, né? Tem várias pontuações totalmente sem a pontuação, e a pessoa dá a entender 3 coisas, 3 situações só com aquele texto, em razão do uso inadequado das pontuações. Então, é importante a questão da pontuação.
Veja só, falta de clareza em textos faz um juiz pular parágrafos. Exercício de clareza e concisão. Por tudo o que restou até aqui exposto, considerada a legislação tributária de regência e tendo em vista o atual panorama da jurisprudência aplicável à hipótese em foco, fica claro que o embargante realmente merece ver inteiramente cancelada, nestes autos de embargos contra a execução fiscal, a insustentável e inaceitável exigência do ICMS, objeto da malsinada CDA, que é aqui guerreada pela empresa. Então, veja só, um texto com muitas palavras, né? E hoje em dia até o linguajar jurídico também é recomendado a utilização de palavras mais claras, né? Porque antigamente você via muito aquelas palavras, principalmente em latim, né? Isso em outras línguas, para poder, muitas vezes, crescer, né? O tamanho da petição, do advogado e tal, das decisões. E isso, hoje em dia, se recomenda, inclusive, utilizar uma forma mais clara, para que o próprio cidadão entenda. Até as bulas de remédio, hoje em dia, são recomendadas a clareza. É isso, porque bota aquele monte de coisa. A pessoa vai ler, ele até morre, porque não sabe nem entender, interpretar aquilo. É isso? Então, você tem que colocar o seu documento para que seja de fácil compreensão para quem vai lê-lo, né? Pelo que foi exposto aqui, resumiu o texto. Aquele texto podia ser resumido dessa forma: pelo que foi exposto, considerada a legislação tributária e tendo em vista a jurisprudência aplicável à hipótese, fica claro que o embargante merece ver cancelada a exigência do ICMS, objeto da CDA aqui combatida. Então, bastava esse texto, só comparação, ao invés de um texto com muitas palavras que nos deixam dúvida em relação à clareza, né? A concisão é um texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Hoje, em algumas promotorias, nós temos um carimbo, não sei se vocês já tiveram acesso a esse carimbo, um carimbo de certidões, né? Inclusive, parece que foi o Moraes, né? Francisco Moraes, que deu essa sugestão, não foi? De um carimbo para certidões do executor de mandados, que ele já vem, você só coloca a data e a sua assinatura, não é isso? Ele já, bem sintético, coloca: eu certifico que me dirigi ao endereço citado e ali entreguei o expediente, o ofício, ao seu destinatário. Aí coloca em branca a data, pronto, você assina e coloca. Então, já facilita, do que você precisar fazer um texto enorme para dizer que você só entregou uma notificação para o fulano, né? Então, ele, inclusive, se não me engano, ele foi até reconhecido pela instituição. A administração superior recebeu uma premiação, não foi, se não me engano, ele foi reconhecido por também, né? Pela iniciativa, né? Eu me lembro que, na época, ele recebeu da administração superior, da Procuradoria-Geral de Justiça, esse reconhecimento, uma premiação, por ter sugerido este carimbo, que, além de economia de papel, também dá uma maior clareza e concisão nos seus documentos, né? Só não olhar, justamente, um carimbo. Justamente, como eu disse, são vários documentos que o promotor tem, às vezes, para poder lidar no dia a dia. Então, se você tiver aquele monte de texto, às vezes, não, isso aqui eu vou ler agora não, né? Porque o carimbo é mais fácil. Então, evite a voz passiva na redação, né? O curso de português foi comprado pelo aluno. O aluno comprou o curso de português, certo? Evite locuções verbais. O estudante vai estudar gramática hoje. O estudante estudará gramática hoje. Não é isso? Esse termo, essas locuções verbais são muito utilizadas em telemarketing, né? Principalmente os gerúndios, né? Telemarketing usa muito. Estamos verificando a sua situação, estamos analisando a sua situação, enfim. Então, empregue a elipse. Os alunos vieram e os alunos estudaram português. Os alunos vieram e estudaram português. Para não ficar redundante, você colocar uma palavra repetida várias vezes. Então, empregue a elipse para poder não ficar o seu texto repetitivo. Toda hora você vai citar os alunos. Então, ou então, substitua o termo por outros termos similares, né, sinônimos. O aluno, o estudante, enfim. E assim vai. A escola, o colégio, a instituição escolar, etc., etc., para não ficar o termo repetido várias vezes no seu relatório. Objetividade. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas, sem redundâncias. Para conseguir isso, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Então, temos que ser objetivos, não é isso? Não ir com rodeio, porque não tem necessidade. O mais objetivo possível, porque, como já disse, é um documento oficial do Ministério Público, né? A formalidade, padronização, que é a última dessas categorias que nós analisamos,
estudamos aqui, as comunicações administrativas devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de forma. Então, por ser um documento oficial, elas têm que ser formais. Não é uma comunicação minha, o Marcos Pérez Barbosa Kraus é o promotor de justiça. É uma comunicação do servidor da área de execução de mandados ao membro do Ministério Público. É isso? Eu não posso usar as palavras que eu desejar e colocar, ou a forma como eu falo no dia a dia. Eu tenho que utilizar uma expressão que venha caracterizar essa comunicação institucional, certo? Essa comunicação institucional. Então, é preciso obedecer a essas regras. E, para ser um documento institucional, ele tem que ser revestido de todas, tanto as regras de língua portuguesa, gramática, quanto normatização. Porque você, por exemplo, pegar um relatório que ele não está alinhado, né, de um lado do outro, você coloca fora de tabela, você coloca uma numeração toda bagunçada. Imagine isso para a leitura, para quem vai ler, interpretar. Isso atrapalha. Então, tabelas, né, bonitinho, numeração, subitens, itens, alinhamento correto, centralizar, cabeçalho, tudo isso é preciso ser pensado para uniformizar. E aí evita-se também, por exemplo, o servidor lá de Pedreiras faz de um jeito, entrega o relatório de um jeito. O servidor lá de Miranda faz de outro jeito, o servidor lá de São Mateus faz de outro jeito. Aí, cada um de uma forma. E se é um documento institucional, o ideal, né, é que ele seja padronizado e normatizado. Então, o manual ele justamente auxilia nesse sentido. Até para aqueles que exercem temporariamente a função de execução de mandados, que isso ocorre, no caso das promotorias, que só existe um executor e ele precisa entrar de férias, geralmente, o servidor administrativo vai fazer, às vezes, do executor. Então, ele pode pegar lá, fazer uso do manual e vai, então, ter uma noção de como ele vai fazer durante aquele período de licença-prêmio do servidor ou de licença-saúde, seja o que for. Então, ele vai ter uma noção de fazer algo padronizado. E não, porque sou eu agora, eu escrevo desse jeito. Não, fulano está escrevi assim. Não. É um documento da instituição. Deve ser de acordo com as regras e normas institucionais de um documento público, certo? São indispensáveis, então, as formalidades de tratamento. Isso inclui não apenas os pronomes de tratamento, mas todo o contexto do documento. Hoje em dia, até essa questão de pronome de tratamento, né, ela é bem discutida, e existe até algumas orientações, para utilizar o máximo padrão possível em relação às autoridades. Né? Isso tem até, neste manual, que nós pegamos algumas referências do Senado Federal, isso nós utilizamos, e existem outras que têm uma visão totalmente diferente. Até quando nós fizemos, até o Claunísio, nós debatemos sobre isso, sobre qual iríamos observar, porque tem essa discussão em relação ao uso de tratamento, em relação a alguns cargos. Então, quando não há normas para elaboração de documento, corre-se o risco dos mesmos serem elaborados de formas variadas em cada cidade. Se não houver uma norma, cada um vai fazer de um jeito. Aí vai lá, um servidor faz com uma letra fonte 14, outro servidor faz com a fonte 12, outro vai fazer com a fonte 16. Aí já pensou? Aí outro vai querer, se for um outro vai querer colocar um coraçãozinho, outro vai querer colocar um balãozinho, no final. Aí vai ficar uma coisa, não fica algo institucional. Então, por isso, um padrão para evitar isso. E um colocar um negócio, outro coloca outro, um desenho, uma foto, não sei o quê. Então, é um documento institucional. Um servidor de Pedreiras pode fazer as suas certidões usando a fonte 14, outra fonte. Então, isso pode retirar justamente essa característica institucional de um documento. A impessoalidade, os documentos elaborados pelo servidor, que executa os mandados no âmbito do Ministério Público, precisam ser revestidos de impessoalidade. O servidor não pode privilegiar ou prejudicar ninguém. Deve ser sempre norteado pelo interesse público. É isso? Então, a impessoalidade. Não é porque você, eu sou amigo de fulano de tal, estou indo lá, aí então vou amansar aqui para ele, porque ele é meu amigo. Fulano de tal é meu inimigo, eu vou botar quem? Dizer que ele me desacatou, eu vou dizer que ele me xingou e tal, só para prejudicar ele. Não, nós temos que agir de forma impessoal. É isso? Não é porque eu sou inimigo, ou se eu tenho algum inimigo, ou se eu sou amigo ou parente, é isso? Que eu vou prejudicar ou privilegiar alguém, certo? E isso, graças a Deus, em 23 anos eu tenho essa consciência limpa de desenvolver o meu trabalho, que até uma certa feita o promotor de justiça disse isso para mim, ele ficou até, vamos dizer assim,
surpreso de uma situação em que envolvia um parente meu, no caso, e ele disse, rapaz, tu não falou nada para fulano e tal, nós fomos de surpresa lá, e tu não avisou, ele tinha avisado para mim antes, tal, que nós íamos fazer uma visita, num determinado lugar. Aí eu digo, não avisei nada não, nós estamos aqui num trabalho, a minha atuação é essa. Vai lá, chegar na hora lá, a gente vai chegar e fazer a vistoria na hora mesmo. E pronto. Então ele disse, rapaz, realmente, ele falou, não falou nada para o senhor, não disse nada. Então, assim, nós precisamos nos revestir desse princípio, que é importante, até porque nós trabalhamos num órgão que é o Ministério Público. Não é isso? A seriedade, a questão da probidade, tudo isso é algo que o Ministério Público já combate, não é isso, no seu dia a dia, e nós precisamos também nos munir deste mesmo princípio. Não é isso? O servidor vai realizar a vistoria em um local, cujo proprietário é o seu amigo pessoal, né? Ou em escola, e vai lá e tenta amansar a situação. Não podemos usar desses artifícios, principalmente em cidades pequenas, no interior do Estado, e que tem muito jogo político, né? Todo mundo sabe disso. E, às vezes, esse jogo político interfere em muitas coisas na cidade. Aí o prefeito, às vezes, quer pressionar fulano e tal. Eu já recebi proposta da prefeito, na verdade, que chega, a gente vai entregar uma intimação, uma notificação para ele, e disse, rapaz, disse que tu me encontrou. Eu digo, não, se eu estou te vendo bem aqui assim, agora já era. Se eu não vou entregar, eu vou certificar que você não recebeu. Não, disse que eu não me encontrou. Eu digo, não faço isso, não. Eu tenho 23 anos, na época eu tinha acho que uns 18, 17 anos, eu não faço isso, não. Eu sinto muito, eu vou certificar que eu lhe encontrei e você disse que não vai receber. Eu nunca fiz isso, dizer que eu não encontrei, ou para dar um prazo, não, de forma nenhuma. É isso. Então, às vezes, eles, principalmente políticos, né, gostam desses artifícios, dizer que você não foi encontrado, vai dar um prazo. Não, peraí, eu tenho que pensar mais um pouquinho para como é que eu vou responder, diz que não me encontrou, depois me entrega aquela coisa. De forma nenhuma. Eu vou e certifico. Como já aconteceu situações, e aí depois a pessoa até respondeu procedimentos na justiça por conta disso. Então, os documentos precisam ser uniformes e é preciso evitar impressões individuais a quem se comunica. Coerência e coesão. Então, é indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê o texto e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Então, essa coesão está ligada justamente à parte gramatical. É isso? Um texto precisa ser coeso, precisa ter coerência, porque senão ninguém sabe o que ele está dizendo aqui. Uma hora ele diz que o fulano de tal obedeceu, outra hora lá na frente ele diz que não obedeceu, uma hora ele diz que ele recebeu, depois não recebeu. Então, o que você quer dizer com isso? Então, é preciso ter essa coerência. Porque, às vezes, uma palavra, o uso de um pronome, o uso de um verbo pode mudar essa questão da coerência no seu texto. Coesão lexical, ela consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado, ou que pertencem ao mesmo campo lexical. São elas os sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros, que é aquilo que eu falava. A clínica estava lotada, havia muitas pessoas nos corredores daquele estabelecimento de saúde. Para não repetir novamente a clínica aqui e ficar sempre repetindo a mesma palavra todas as vezes. Então, elementos importantes na coerência, cruzamento de ideias e harmonia entre os fatos, expor informações suficientes sobre o assunto e estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico. Isso também é de suma importância para os nossos documentos terem essa coerência. Então, algumas dicas para melhorar a coesão e coerência do seu texto. Use as conjunções coordenativas, mas, também, entretanto, portanto, porque. Use os sinônimos para evitar as repetições, não é isso? No entanto, porém, evite usar palavras complicadas para facilitar a compreensão do texto. Às vezes, como já citei agora há pouco, a pessoa quer encher, às vezes, do texto para poder botar palavras bonitas, para dizer que ele sabe, para conseguir, às vezes, subir de posto. Ele vai usar muitas palavras bonitas para fazer uso da sua redação. Então, evite usar palavras muito complicadas. Releia o parágrafo escrito. Você imprime e lê também depois de impresso, que é sempre quem trabalha com isso, com normatização, né? Quem trabalha com normatização sabe muito bem disso. Claudinho sabe muito bem. De repente imprime, aí depois de impresso, você lê várias vezes lá no computador. Quando você imprime, você vai encontrar um erro, né? Rapaz, como é que pode? Não tem jeito, não. Faz, você lê. Aí quando imprime, quando às vezes está lá publicado, rapaz, ainda ficou esse erro. Não é possível, é desse jeito, né? É um negócio que a gente fica... é igual menino, né? Não pode piscar o olho que... Então, releia o parágrafo escrito. Leia bastante para evitar para adquirir o conhecimento e enriquecer o seu vocabulário. Então, isso é importante também, você investir na sua formação complementar.
É isso? Não é porque eu tenho 20 e poucos anos que eu vou agora descansar, agora estou prestes a me aposentar, então não preciso mais fazer curso nenhum. Como eu disse, até hoje eu faço cursos, ainda estou inscrito em alguns outros, pleiteando outros, e já tenho 4 especializações, duas graduações, enfim, mas não me canso, porque o conhecimento me ajudou consideravelmente, não somente institucionalmente, profissionalmente, mas na minha vida secular. Porque eu antes, até os 30 e poucos anos de idade, eu nunca tinha escrito um livro na minha vida. Eu não fui um bom aluno, reconheço isso eu sempre digo para os meus alunos, como forma de motivá-los e mostrar para eles que a educação transforma. Eu não fui um bom aluno na educação básica, dei muito trabalho aos meus pais, aos meus professores. Eu disse, eu vou entrar na educação para eu pagar os meus pecados que eu fiz com meus professores. Aí eu entrei na educação, fiz o concurso para poder pagar meus pecados. Estou pagando hoje, 10 anos como professor, eu acredito que eu já paguei o suficiente. Estou prestes a cumprir a minha missão na educação básica. Então, é importante o conhecimento, nós buscarmos para oferecermos um serviço de qualidade para a sociedade maranhense, que é o nosso objetivo. Não é isso? Não somente para nós nos sustentarmos a nossa família, mas o nosso trabalho, como eu já disse, eu tenho isso comigo, é uma missão. É uma missão. Quantas situações nós evitamos, quantas tragédias nós evitamos a partir de uma notificação, de uma intimação, a partir de uma diligência que nós fizemos. Então, isso nos dá uma sensação também de contribuir com a nossa sociedade, contribuir com o desenvolvimento social do nosso Estado e do nosso país. E isso também nos deixa muito orgulhosos, enquanto servidores dessa instituição. Por isso eu entrei também nessa instituição, por me identificar justamente com esse perfil também social, de defesa, de luta social, por eu também militar na minha cidade em instituições filantrópicas. Então, isso identifica a gente e nos torna cada vez mais seres humanos. É isso, nós precisamos ser cada vez mais seres humanos. E essa nossa atividade, né, professor, contribui muito para isso, a gente vê muita realidade. Isso. Muita realidade. A bolha que a gente está, né, os gabinetes, o prédio, e o fato da gente se locomover basicamente por automóvel próprio, né, veículo próprio, nos afasta. Mas essa nossa função nos traga de novo para essa realidade. Isso. Isso, só para aquilo que você citou, interessante, não para me gloriar ou dizer que não, mas já vi situações, dentre tantas que nós vivemos, cheguei numa casa de uma senhora, de uma idosa, uma denúncia de maus tratos, e na casa daquela idosa, ela morava com um filho que tinha problemas também, era deficiente mental, é isso? E ele que ficava com cartão e tal, e aquela situação. E quando eu cheguei na casa, eu faltei chorar. A realidade que eu vi aquela senhora. A casa totalmente, praticamente abandonada, fétida, a urina, né, no banheiro, a cozinha, o fogão totalmente, a cor, você nem via mais as panelas, um arroz que tinha em cima do fogão, que estava do dia anterior, e eu perguntei para ela, isso aqui é o seu almoço, é o meu almoço, já estava criando mofo, o feijão também fedendo. Quando eu abri a panela, eu fiquei, minha senhora, isso aqui, minha situação é essa. Meu filho e tal. Então, além da minha profissão, eu comuniquei o fato também à Secretaria da Mulher daquele município, que é um termo da comarca, comuniquei a assistente social daquele município, providências urgentes para aquela senhora, além da providência que o Ministério está tomando, isso independe, né, eu te recomendo fazer uma visita para aquela senhora lá, né, e recomendei à Secretaria da Mulher, e mesma hora também, eu fui ligar, quase que aconteceu até um acidente, ela foi ligar o fogão para mostrar a situação do fogão, que não tinha nem boca. Ela foi ligar e o fogão, puf, fez aquele fogo de uma hora para outra, né? Aquele fogo que não tinha as bocas do fogão. Eu fui até no mercado, trouxe as bocas do fogão, trouxe uma cesta básica, deixei para ela, comuniquei a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Mulher, a situação daquela mulher. É assim, depois a Secretária da Mulher me ligou, disse que falou, conseguiu encontrar uma filha dela em uma determinada cidade, pediu para poder irem lá limpar a casa, fazer uma limpeza na casa, fazer uma limpeza geral, e eles tomaram providência de forma imediata, além daquela que está sendo instaurada pelo Ministério Público pela suspeita de maus tratos, né? Então, foi uma situação que todo dia nós vemos. Então, olha a realidade social que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Essa é uma das dezenas. Quem, por exemplo, tem 23 anos de trabalho na execução de mandato já viu muita coisa nesse mundo, né? Muito sofrimento, muita situação triste que dá vontade de você chorar. E você, às vezes, se sente até impotente de não poder solucionar, ajudar todas, né, as pessoas que você encontra na realidade que você encontra.
Na realidade, esse é o nosso dia a dia. As situações de vulnerabilidade, elas são constantes, né? Eu já vi a mesma coisa que você viu com o Inus, na época nós oficiamos da Secretaria de Assistência Social do município. Já vi situações de vulnerabilidade de mulheres também, que estavam numa situação muito difícil. Aí você acaba se deparando com situações que te levam à emoção mesmo. Né? Crianças, eu fui fazer uma inspeção numa escola, a escola estava quase caindo lá em cima das crianças. Então, o meu relatório foi fundamental para que aquela situação fosse modificada. Então, a gente tem esse papel muito relevante, o papel social que nós temos. Nossa função de execução de mandatos, ela é primordialmente o papel social. Isso. Você transforma a realidade do município, você transforma a realidade da saúde do município, da educação do município, do saneamento básico do município, né? Os procedimentos administrativos, eles fazem o quê? Promovem uma série de mudanças naquelas comarcas, né? Através da nossa atuação. Isso. Então, eu costumo dizer que nós não somos só os olhos do Ministério Público, mas também os ouvidos do Ministério Público. Isso é muito importante. Isso, somos ouvidos. Você falou em escola também, até lembrei de um caso de uma cidade também lá, que é Termo de Pedreiras, que eu fui fazer a vistoria regular que o Ministério Público, né, faz em todas as escolas públicas, né? E aí, numa dessas escolas, eu encontrei, no interior, no povoado, bem na entrada, uma rachadura da marquise, da parede, de mais ou menos 3 dedos, assim, que entrava assim, 3 dedos, a distância da parede rachando. Eu disse, meu irmão, isso aqui na entrada da escola, se um negócio desse cai na cabeça de umas crianças, dessas crianças, olha a tragédia que vai acontecer. É isso? E, imediatamente, além do relatório que eu fiz geral, que eu não tinha concluído ainda, eu fiz um relatório extra para o promotor de justiça em caráter de urgência. Doutor, a situação aqui é essa. Primeiro, eu entrei em contato por ele, pelo WhatsApp, e disse para ele, a situação é essa, nessa escola necessita de uma providência urgente. Aí eu comuniquei para ele comunicou para a Secretaria de Educação, que tomou a providência. Quer dizer, se nós fôssemos esperar também essa questão, só a obrigação e tal, esperar daqui que eu termine o relatório tudinho, daqui que eu mande o promotor de justiça, aquela coisa, e ele vai demorar muito. Então, poderia morrer crianças ali. Então, o nosso papel social é de extrema relevância. E nós precisamos compreender esse papel social também. Então, isso é importante. Nossa atuação, enquanto servidor da execução de mandados, ela contribui consideravelmente também, assim como todos os servidores, né, ao bom andamento das atuações do Ministério Público. E aí, finalizo e fecho justamente com esse pensamento, essa reflexão. É isso? Se o nosso papel, é isso? Nós formos executar, nós termos essa mentalidade de que não é apenas uma profissão, mas sim uma missão, com certeza nós atuaremos de forma mais proativa, mais que garanta ao Ministério Público ofereça um serviço cada vez mais de excelência para a sociedade maranhense. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Logo mais estaremos lançando, então, este manual. E agradeço pela paciência e atenção de todos vocês. E me coloco à disposição de todos os servidores da administração do Ministério Público. Sempre que precisar, eu sou um militante na educação, principalmente, eu estou aqui para contribuir. Estamos aqui para contribuir com toda a sociedade maranhense, com o Ministério Público e com todos os colegas, como sempre nós fizemos, que foi o resultado deste trabalho aqui hoje. Muito obrigado. Bem, nossos agradecimentos ao nosso colega, e nós queremos abrir, se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento ao Marcos, teremos aí alguns minutinhos para fazer esse momento. Doutora Regina. Só apenas assistindo a palestra que eu estava aqui conversando com a Vânia, que é um trabalho preventivo. Que bom, levei a minha sugestão, fazer um trabalho regional nas promotorias, seria muito bom. Sim. Pinheiro, que é uma regional, Imperatriz, para todos tomarem conhecimento, até a própria sociedade. Doutora Carla Adriana, levando isso para a escola. Uma sugestão. Mais distante. Até para a própria sociedade tomar conhecimento. Tá, muito obrigada, parabéns. Mais alguém gostaria de se manifestar? O Marcos, parabéns, viu, Marcos? E ele só
transmitir o que nós vivenciamos todos os dias, todos os executores de mandado, todas as comarcas. E parabéns pelo curso. Certo? Obrigado, Francisco. Mais alguém gostaria de se manifestar nesse momento? José. Ele falou só mão estendida do promotor falar. Alonga manos. sim, Isso, alonga manos do promotor de justiça. Então, nós gostaríamos de convidar, então, a doutora Regina, a doutora Carla, para os agradecimentos finais. Em seguida, o Marcos vai estar sentando aqui para autografar. Quem quiser autografar o seu manual, nós vamos estar distribuindo. E aqueles que quiserem receber um autógrafo do Marcos, ele vai estar aqui à frente. E também convidamos a todos para se servirem do nosso coffee break. Então, nesse momento, doutora Regina, doutora Carla, para as palavras finais. Eu espero que todos tenham gostado, porque nós duas gostamos muito, não foi, doutora Regina? E eu queria dizer que essa preocupação que a doutora Regina acabou de externar é nossa preocupação também. Nós sabemos que a gente vive e trabalha num estado que tem o tamanho de um país, né? O Maranhão, ele tem a dimensão territorial da Alemanha. Então, doutora Regina, nós temos, Marcos, que sairmos daqui da ilha e percorrer todas as nossas regionais, levando esse curso, fazendo esse momento, né, de confraternização, porque a gente quer passar a questão educacional, mas é muito importante que nós nos conheçamos, que a gente possa, a partir daí, trocarmos experiência, porque a dor de um, com certeza, é a dor do outro, e juntos a gente consegue descobrir as melhores saídas possíveis, né? Então, doutora Regina, eu gostaria já de fazer esse convite da senhora nos acompanhar nessa itinerância da escola, junto com os analistas ministeriais, né, os servidores ministeriais, executores de mandatos, que são a nossa, o quê? Alonga manos. A mão estendida do Ministério Público, né? Muito bem. Então, eu espero que todos tenham gostado, que tenha sido um excelente momento, uma maneira muito boa da gente começar o ano, né? Prestigiando aqui o nosso... a gente gosta de dizer, não é a prata da casa, mas o ouro da casa, né? Prestigiando aqui o nosso colega Marcos Périx, e que todos saiam daqui com o livro dele, com o manual, mas com o manual autografado e com uma foto, né? Tem que bater a foto também. Muito obrigada a todos, principalmente para ti. Mais uma vez, eu me sinto muito feliz e honrada de participar deste evento, desta oficina, e quero me colocar à disposição de todos, juntamente com a escola, para levarmos para o Procurador-Geral, para fazermos esse curso nas regionais. E uma coisa que eu observei no manual do técnico ministerial, que eu olhei, que eu vou dar até para uma sobrinha, que ela está terminando o curso de Direito, para ficar observando, analisando o português, a prática. Esse manual foi muito importante. Eu vou levar esse livro para me ficar, de vez em quando, olhando a prática. Obrigada pela presença de todas e de todos. Parabéns, doutora Carla. Sei que a senhora é uma grande... Quero homenagear a Escola Superior do Ministério Público, sempre em parceria com o administrativo, que ela desempenhou um excelente trabalho, juntamente com a nossa assessora, a doutora Eligiane, e doutor Goraebe aqui presente. Foi uma honra, doutor Goraebe. Obrigada pela sua presença, nos prestigiar. Parabéns, doutora Carla. Disponha. O subadministrativo sempre está com as portas abertas. Eu sempre digo, a porta do administrativo está aberta, a escritura é do dono. Nossos agradecimentos a todos. Então, nesse momento, o Marcos vai sentar aqui à mesa para começar os autógrafos. As pessoas podem se servir do coffee break. A todos um bom dia. Muito obrigada.